Receber com alegria o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, Tadeu Martins Leite, o Tadeuzinho, que veio tomar um café aqui no 7º andar e desceu aqui. Tá bom, presidente? Eduardo, bom dia a você, a Tânia, a Vanusa. Bom dia. Né, enfim, a Suzana, e a todos os ouvintes da nossa rádio Itatiaia. É muito bom estar aqui mais uma vez com essa rádio que é a principal rádio, não vou falar de Minas não, do Brasil, e fico feliz aqui de estar podendo falar com todos vocês. E o senhor pode falar disso porque o papai é um radialista histórico do norte de Minas. Ele tá bom? Bem, graças a Deus, cuidando da saúde dos netos agora. Bacana. Esses vetos do governador Zema que tem que ser votado, eles fazem o que a gente chama de sobrestar a pauta. Mas o governo ainda tem maioria lá, não vai travar a Assembleia o primeiro semestre todo, não, ou vai? Eduardo, a Assembleia, para variar, toda semana tem novidades e uma semana muito intensa, né? Ontem mesmo nós tivemos aí a tentativa de fazer a votação de segundo turno da criação da agência de regulação das concessões em Minas Gerais, que eu acho que é o que mais falta talvez em Minas Gerais. A gente falou muito de pedágio, de concessões, mas talvez o que mais falte em Minas Gerais é de fato uma agência autônoma que de fato possa fazer a fiscalização dos contratos, não só depois de vigentes, mas especialmente na montagem dos contratos. Então é isso que nós estamos tentando fazer na Assembleia essa semana. E por que eu digo isso? Ontem nós tivemos, por exemplo, uma obstrução que é legítimo, faz parte do parlamento ou da democracia, da oposição com esse projeto e que se avizinha certamente novos capítulos de obstrução também nesses vetos que você acabou de dizer. São vetos diversos, são mais de 6 vetos que vão aí travar de uma certa forma a pauta da Assembleia, mas claro, como nós sempre fizemos lá, com muito diálogo, ouvindo todos os lados, nós vamos tentar dar solução nessas pautas da Assembleia. Presidente, todo mundo que defende a privatização, exceto aqueles setores básicos, defende a agência. Só que a prática mostra pra gente, e eu falo isso todo dia aqui no rádio, sou eu ouvinte da rádio, que não funciona. Eu tenho muito respeito pela Anvisa, o resto eu tenho dúvidas. Então é o seguinte, a Assembleia pode garantir que a gente tenha uma agência que não seja a repetição do velho Departamento de Fiscalização do DR, ou seja, gente capaz de realmente cobrar, discutir e fazer diferença? É isso que nós estamos buscando. Para você ter uma ideia, Eduardo, eu sempre falo que todos os projetos que chegam à Assembleia, levando em conta a discussão dos 77 deputados, cada um com sua visão de mundo, com seu conhecimento, sua expertise, eles saem melhores do que chegaram. Esse está sendo um exemplo de um projeto. Essa agência que foi encaminhada pelo governo do estado, a sugestão da criação dessa agência, ela chegou lá praticamente com 3 diretorias e cargos de confiança que o governador pode tirar e colocar a hora que quiser. Então não teriam liberdade e autonomia para fazer, quem sabe porventura, uma fiscalização bem feita nessa discussão. Graças à discussão dentro da Assembleia e aí em diálogo com o governo do estado também, semana passada agora o governo encaminhou uma nova estrutura dessa agência agora, com cargos estáveis, estrutura concursada, para que a gente tenha o quê? Estabilidade naquelas que vão poder fazer a fiscalização das concessões. Porque não adianta a gente ter só uma agência para inglês ver. Não, nós precisamos ter uma agência que de fato faça o seu dever de casa. Porque eu sempre falo, Eduardo, quando a gente fala muito em concessões, em pedágios, claro que o ideal e o mundo perfeito era o Estado ter dinheiro e fazer o investimento sem precisar cobrar da população. Quem já paga IPVA já paga um monte de coisa. Mas, infelizmente, em alguns dos casos, e não é só em Minas Gerais, né? O Estado hoje está sem recurso para fazer o seu dever de casa, que seria manter de boa qualidade as estradas. Existem alguns casos concessões. Agora, o pior disso é a pessoa pagar e não ver as coisas acontecendo. E é isso que eu acho que uma agência pode fazer. Esse discurso seu é o meu aqui todo dia. Só que toda vez que eu falo, você está defendendo pedágio, Eduardo, porque você é rico, porque você trabalha na rádio, sei o que e tal. Agora, esse projeto está tramitando lá de simplesmente proibir pedágio na Grande BH, que pode impactar, inclusive, o rodoanel. Isso é lógica ou loucura, presidente? Tem lá e é legítimo que os deputados, obviamente, apresentem suas ideias, suas sugestões. Esses projetos ainda não iniciaram a sua tramitação e é por isso que nós estamos focados, nesse primeiro momento, em construir essa agência. Vou repetir aqui algo que falei nisso, Eduardo. Nós precisamos, não é proibir ou não. Eu acho que essa é uma discussão que nós podemos até ter, mas não é nesse momento. Nós precisamos de alguém que não seja o próprio, quem constrói hoje o contrato é quem fiscaliza. Isso que não dá para acontecer em Minas Gerais. E aí nós já tivemos problema de pedágios, por exemplo, no Triângulo do Estado, no sul de Minas. Estamos tendo agora essa discussão agora na região metropolitana dos pedágios. Então o que nós precisamos? Precisamos que a população, se tivermos essas concessões, esses pedágios, que possam pagar preços justos
justos, se tiver necessidade de fazer concessão, justos, mas também que as benfeitorias e os serviços cheguem. Eu sou do norte do estado, você sabe, eu sou lá da cidade de Montes Claros. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, foi iniciada uma concessão da estrada que liga Belo Horizonte e Montes Claros. A época foi uma guerra muito grande da população, com razão, porque começou a pagar a tarifa e não tinha nenhuma benfeitoria na estrada. Hoje, felizmente, a estrada mudou da água para o vinho, as pessoas hoje podem transitar com qualidade e pagando preços, obviamente, repito, ninguém gosta de pagar, nem eu gostaria de pagar, mas pelo menos a gente tem uma estrada com qualidade nesse sentido. Pode a Assembleia Legislativa realizar audiências públicas e convidar a população? A Itatiaia vai ajudar nisso? Hoje a Assembleia vai discutir a planilha de custos da 050, essa que vai para Itaúna, que todo mundo acha um absurdo, eu também. Hoje é 381, hoje é 262, hoje é 040. Dá para abrir a planilha e discutir? Uma das funções da Assembleia é também a fiscalização. Agora, e a todo momento nós estamos fazendo audiências públicas, fazendo essas discussões. Mas é por isso que a gente precisa também ter essa agência. Por quê? A gente precisa de técnicos com qualidade, com competência, com estabilidade, para que ajude a Assembleia, o Tribunal de Contas e outros órgãos que porventura queiram fazer essa fiscalização nas tabelas. Então, esse que é o grande gargalo, talvez a grande discussão que nós estamos fazendo nesse momento. Agora, repito, e é importante que a gente fale isso, o mundo ideal em Minas Gerais era o governo do estado ter o dinheiro para fazer a melhoria de todas as estradas. Agora, o que não é a realidade que nós vemos. Nós estamos andando no estado e a gente sabe, muita estrada ainda, infelizmente, né, deixando a desejar para o cidadão. Ô, presidente, tem um outro assunto que lhe é caro. E o senhor me deu uma informação que eu fiquei assim. Eu acho que se essa advogada Suzana Cremasco e esta consultora, essa auditora fiscal Tânia Gotti soubessem, elas cairiam de cabeça para trás. Porque são 3 grandes empresas, salvo engano, que controlam as ferrovias do país. E já houve a renovação antecipada da concessão de 2 delas. Uma indecência em relação a Minas Gerais. Pelo tanto que temos de malha rodoviária e pelo tanto que sobrou de din-din aqui. E salvo engano, que uma foi no governo do Bolsonaro e outra do Lula. Então, até nessa briga, estamos levando tinta com os 2 homens aí que dividem as opiniões. O senhor estava tentando impedir a terceira... Puxa, quase que saiu uma palavra aqui que não é muito bem radiofônica, não. A terceira covardia com Minas Gerais. Está conseguindo? Estamos tentando, estamos conseguindo. Fomos na audiência pública e essa sua fala é fundamental. Eduardo, nós falamos recentemente sobre isso. Minas Gerais, na antecipação dessas 2 ferrovias, na antecipação da concessão dessas 2 ferrovias, que já foram feitas, infelizmente, Minas, se a gente tivesse recebido proporcional ao que Minas tem de malha dentro do nosso estado, nós deveríamos ter recebido 4 bilhões a mais que foram para outros estados em detrimento de Minas Gerais. 4 bilhões de reais que Minas perdeu porque anteciparam as renovações e mandaram dinheiro para outros estados. Pra você ter uma ideia, uma das ferrovias, 70% da malha dela, o que passa em todo o Brasil, é dentro do estado de Minas Gerais. Mas sabe quanto veio de recurso para cá? 10%. E agora estavam tentando renovar, há um tempo, agora alguns meses atrás, a terceira e última grande ferrovia e concessão, que é da VLI FCA, que é a que corta, inclusive, o norte do estado, liga Minas ao Nordeste, o Sudeste ao Nordeste brasileiro. E aí nós fomos em cima da NTT, fui lá no ministro Renan, conversamos com ele que, no mínimo, Minas Gerais deve e tem de receber proporcionalmente ao que tem dentro da malha do estado. Então estamos aguardando agora a resposta sobre isso. Senhoras e senhores, mandaram 10% para o estado que detém 70% das linhas. Mandaram 40% para São Paulo. Vamos mudar. Aqui, eu gostaria de tratar de educação, gostaria de tratar de saúde, muitas coisas, mas tem um assunto que é urgente, senhor presidente da Assembleia Legislativa. Segurança pública. Os bandidos estão tomando conta e agora já não sossegam mais com carro, com celular. Estão roubando cargas, safras, estão levando pânico ao interior. E nosso Renato e os Netos todo dia divulga que Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro e PCC estão se espraiando nas Minas Gerais. Esse é um assunto que requer da Assembleia uma atitude de urgência, presidente? Com toda certeza, eu que sou ouvinte assíduo da Itatiaia, a gente vê a todo momento, né, infelizmente, atrocidades acontecendo no estado de Minas Gerais, não só na metropolitana, mas no interior como um todo. E essa é uma pauta também prioritária na Assembleia, não só através das audiências, das discussões, projetos que nós estamos discutindo e votando lá. Agora, você sabe, Eduardo, que quero fazer um link dentro dessa sua pergunta de segurança com algo que, na minha opinião, é o mais importante de Minas Gerais hoje, que tem a ver com a questão de segurança, saúde, educação e tudo mais, que é a questão da
dívida do Estado. Aquela discussão que nós fizemos da dívida do Estado, Minas Gerais já gastou 100 bilhões de reais do dinheiro do povo, do contribuinte, pagando uma dívida que começou com 14 bilhões lá em 98 e ainda hoje nós devemos 170. Mas Tadeu, como é que isso pode acontecer? Por conta de juros. Então, hoje, a dívida é paga pelo IPCA mais 4%. Nós pagamos 100 bilhões e ainda devemos 170. E aí nós fomos lá em Brasília. E aí eu falo muito, Eduardo, o seguinte, eu sou do trabalho de que a gente precisa conversar com todo mundo. Pra gente resolver um problema, nós não temos que ter preconceito, nós temos que sentar com todos de forma, para que a gente tente chegar na solução. E foi o que nós fizemos com essa dívida. Tinha um projeto na Assembleia, que era o regime de regressão fiscal, nós aprofundamos, entendemos que ele era ruim para os servidores, ruim para o Estado, obrigava a privatizações, mas nós não derrotamos ele na Assembleia. Fomos a Brasília e procuramos uma solução. E achamos uma solução muito melhor, não para Minas Gerais só não, para todo o país, graças também ao trabalho fundamental à época do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Sentamos com o governo federal, sentamos com o governo do Estado. E por que eu estou dizendo isso vinculando a segurança? Porque você imagina, Minas Gerais gasta hoje em torno de 5 bilhões de reais só para pagamento de juros por conta dessa dívida. Esse dinheiro tinha que estar sendo investido em segurança, em educação, em saúde, em infraestrutura, que as nossas estradas infelizmente estão. Então, essa talvez seja a principal discussão, na minha avaliação, que Minas Gerais tem de fazer. E é por isso que eu me entristece. Semana passada eu fui num evento aqui na Metropolitana de anúncios de investimentos privados, e a gente viu, e até Tatiana noticiou, o bate-boca rusga do governador com o presidente da República. E eu falo muito, sabe, gente, a gente tem que trabalhar. A gente não adianta ficar tentando fazer guerras ou bate-bocas, porque o interesse de Minas Gerais tem de estar à frente dessa questão. E é dessa forma que eu tento me pautar à frente da Assembleia. Mas eu já falei 1 milhão de vezes aqui, no Rádio Vivo, no Conversa de Redação, em vários espaços da rádio, que não fosse a sua inteligência emocional junto com o presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, ao contrário do que os políticos que vão para Brasília e viram brasileiros, ele foi mineiro nessa questão. É verdade. Os dois foram fundamentais para poder viabilizar o assento, até porque o Zema, que eu gosto muito, não para de brigar com o Lula. Será por isso e outras coisas que eu estou notando, a impressão minha, ou o senhor que nos primeiros 2 anos ajudou muito o governador na Assembleia, talvez também impactado, a gente tivesse impactado pela rusga do Agostinho Patrulho, o senhor antecessor com ele. Mas o sentimento que eu tenho é de que o senhor, nos 2 primeiros anos de mandato, foi um parceirão do Zema, ajudando muito. O senhor agora já está querendo se desgarrar, ser mais independente. O que está acontecendo? Pelo contrário, olha, o Assembleia ajudou muito o governo nesse primeiro biênio, nesses primeiros 2 anos, e vai continuar ajudando muito agora até o final dessa legislatura. Claro, nas importantes discussões e nos importantes projetos para Minas Gerais. Eu sou daquele ditado, Eduardo, que a gente tem de respeitar a nossa Constituição Federal. A Assembleia, ela deve ser independente. Todo poder tem de ser independente, mas harmônico e dialogando. Não adianta a gente tentar fazer guerra em cima dos projetos ou dos problemas de Minas Gerais, porque quem paga com isso é a população. Então eu acho que é sentar com o governador do estado, com o vice-governador, que eu tenho um ótimo relacionamento, com o governo federal se necessário, com o Congresso Nacional, para a gente tentar resolver problema. Porque eu sempre falo que quem faz vida pública tem, talvez, uma das principais missões é ter oportunidade de transformar para melhor a vida das pessoas. É isso que nós temos que tentar fazer, mas conversando com todos. Agradecendo a sua visita, vamos fechar com... É uma prosa que não me agrada muito, não. Quem gosta disso é Mardélio Couto, Edilene Lopes, povo com a política. O que você vai fazer ano que vem? Pô, vamos trabalhar esse ano. Mas, é impressão minha, o senhor está falando mais com a empresa. Não é que você era um cara mais quietinho no gabinete, está dando mais entrevista. Eu estou achando que o senhor está com outro plano. Que dizem que é muito difícil o cara que fica 4 anos presidente da Assembleia voltar a ser deputado. Por exemplo, está no radar ser senador, deputado federal, vice-governador ou governador? Não, o meu radar simplesmente dá sequência nesse mandato como presidente, como deputado, e sou pré-candidato, obviamente, à reeleição ao meu mandato de deputado estadual. Eu tenho uma região que eu represento, que é o norte do estado, você conhece bem. Esse final de semana, inclusive, vou rodar lá 8, 9 cidades para rever os amigos, ver os problemas de perto, mas também dar boa notícia para essas cidades. Então, meu único plano que tenho é, repito, com muita fé em Deus, fazer o meu dever de casa, que é hoje à frente da Assembleia como presidente. Mas se houver uma insistência, as bases... Não. Eduardo, você sabe o que me preocupa? De verdade, assim, eu repito, o meu foco e, de fato, o meu trabalho é para permanecer como deputado estadual, obviamente, se assim Deus permitir, e os amigos confiarem. Mas eu falo o seguinte, tá muito longe
para que as pessoas possam discutir sobre política, né? E é isso que me preocupa. Muita gente está preocupada com 26 e esquecendo do dever de casa que tem que ser feito nesse 1 ano e meio. E é essa que é a minha preocupação e é dessa forma nós vamos trabalhar. Também acho. Coração... Hein? Acaba eleitoral dele. Gostou? Demais da conta. Essa não faz média, não. Essa Não faço não. Ô, presidente, então é o seguinte, o coração continua Montes Clarence sempre.